Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mente Cuidado, um podcast que fala sobre saúde mental. Estou aqui hoje com a Daniele Lírio, é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Daniele, que hoje está como secretária, né, do município de Cariacica, na pauta de assistência social. Seja muito bem-vinda, Daniele, a este programa. Obrigada, João. Prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho com todo mundo que nos ouve, né? Falar um pouquinho de todo mundo que necessita dessa política pública tão importante para a nossa sociedade. Bom, o podcast Mente Cuidado, ele é um podcast também inclusivo para as pessoas que estão nos assistindo. É feita a tradução em Libras, Daniele. E também nós fazemos aqui durante o nosso programa a apresentação e uma autodescrição. Então hoje eu sou o João, sou apresentador do programa, estou na coordenação do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas do município de Vila Velha, o CAPS-AD. Hoje eu estou com a camisa cinza, tenho cabelos escuros e sou de pele branca. Ei, João, tudo bem? Meu nome é Daniele Lírio, eu sou a convidada do João. Estou aqui vestida de calça social azul marinho, uma blusa cinza e um blazer azul marinho. Também sou de pele branca, tenho cabelo loiros, claros e longos. Só lembrando que estamos em um ambiente de estúdio, no qual está sendo gravado mais esse episódio do podcast Mente Cuidada. Daniele, conta um pouquinho da sua trajetória, né, e um pouquinho do seu currículo, para as pessoas que estão em casa hoje, que estão nos assistindo, saber um pouquinho mais de você. Então, João, apesar das pessoas pensarem que eu sou assistente social, eu sou advogada. Interessante. Eu sou pós-graduada em processo civil, advoguei 12 anos e hoje estou na gestão pública há 3 anos e meio aí com o prefeito Euclério, né, na Secretaria de Assistência Social, e aí desbravando aí a política pública e muito feliz em poder ajudar pessoas e contribuir com essa política de assistência. Excelente, seja muito bem-vindo a essa casa. Bom, vale lembrar que esse projeto é uma parceria, né, com a Rede Abraço, através do edital de boas práticas, com a Secretaria de Governo do Estado do Espírito Santo. Né, Daniele, que inclusive esteve lá na premiação, né, dos projetos. Né? E aí, Daniele, hoje nós vamos falar sobre a questão da assistência social. A gente separou durante o programa diversos eixos que a gente pôde estar falando da saúde, a gente pôde falar um pouquinho da educação, da segurança pública enquanto parceiros dentro de uma área de atuação no tratamento, no cuidado de pessoas que estão hoje utilizando as substâncias psicoativas, né? E hoje a gente queria entender um pouquinho da abordagem da assistência social, como é que hoje vocês estão enxergando esse contexto. Eu imagino que tenha muita procura, muita demanda dessa questão por lá, não somente dessas pessoas, mas os familiares. Hoje a família, a gente passou por muitos convidados aqui, trouxe esse contexto da importância da família durante o tratamento, durante o cuidado dessas pessoas. Então separamos aqui algumas perguntas e eu gostaria de estar fazendo a você algumas delas. Então vamos lá. Qual seria o papel hoje da assistência social? Falar um pouquinho da questão do CRAS e do CREAS. Como é que você pode estar definindo esse papel? Então, a assistência social é a garantia da proteção social através de benefícios, serviços. Então, as pessoas têm a assistência social e o CRAS como a casa da família. O CRAS é a porta de entrada, que a gente chama. Então, a saúde e a assistência se diferem nisso. A saúde é para todos. A assistência é só para quem precisa dela. Então, quem está em situação de vulnerabilidade, necessitando de algum auxílio, vai no CRAS, que é ali de forma preventiva, a pessoa é cuidada através de um técnico, um assistente social, um psicólogo, e verifica-se todas as vulnerabilidades, João, da família. Às vezes vai buscar uma cesta básica, mas verifica-se que tem uma criança em situação de evasão escolar. Então, acaba descobrindo outras coisas. Outras coisas. Então, por isso que o assistente social precisa fazer o atendimento. Não é uma questão de checklist, é uma questão de atendimento técnico para verificar ali qualquer vulnerabilidade, quaisquer que sejam, para encaminhamentos.
Já o CREAS é quando já há uma situação de risco, já houve uma violação e a pessoa houve alguma situação de abuso, alguma situação de abandono, tanto de criança quanto de idoso. A gente vê tanto caso, assim, infelizmente, né, de idosos abandonados. Todos esses casos, mulheres que são agredidas, violentadas, todos esses casos já, quando houve rompimento, já no vínculo familiar, ruptura no vínculo familiar é no CREAS. Então, assim, o CRAS é o cuidado preventivo e o CREAS já é quando se trata mais de uma questão de ruptura de vínculos. E como é que é o funcionamento desses serviços hoje? São serviços de porta aberta, né, conforme você bem falou. E como é que é o horário de funcionamento? Quais os tipos de pessoas que podem procurar esses serviços, esses atendimentos? Existem mutirões? É um itinerante? Existem algumas campanhas voltadas para isso? Sim, todas as pessoas podem acessar o serviço, né, desde que estejam precisando dele. Então, os CRAS, os CREAS, dependendo do município, que a gente está falando para todos os municípios, né, do nosso estado, do nosso Brasil, cada município tem o seu horário. Em Cariacica, por exemplo, é de 8 às 17. É aberto ao público, há agendamentos. Então, o cadastro único, por exemplo, a gente faz mutirões. A gente acabou de fazer um grande mutirão, passando por todos os CRAS, para agendamento de cadastro único, porque é uma demanda enorme e a gente não quer que nenhuma pessoa fique sem o acesso ao benefício social, porque a gente sabe que realmente as pessoas precisam. Então, às vezes tem dificuldade, porque a agenda está cheia, a gente faz mutirões para que haja esse fluxo melhor e as pessoas consigam ter acesso aos benefícios e ter acesso àquilo que precisa. Excelente. No início da nossa conversa, aqui do nosso bate-papo, você mencionou a questão da Secretaria de Saúde. E você também passou que hoje, dentro desses equipamentos, né, do CRAS, do CREAS, existe uma equipe multidisciplinar ali, um atendimento psicossocial, né, por um técnico. E como é que você vê a questão da rede hoje, entre saúde e assistência? Como é que é trabalhado ali na sua rotina? Então, a rede anda de mãos dadas, né, o tempo todo. A rede precisa andar de mãos dadas. As famílias dessas pessoas que usam esse tipo de substância ficam fragilizadas e precisam também, não só eles, né, mas as famílias precisam. Então, às vezes chega através da assistência, a gente faz o encaminhamento para a saúde, que a saúde faz o acompanhamento da pessoa que é usuária, e a gente faz o acompanhamento da família. Então, assim, para benefícios, para outras vulnerabilidades, mas a saúde é um grande parceiro e companheira, a gente anda de braço dado, inclusive para os benefícios, né? O benefício do cadastro único, a pessoa precisa se manter atualizada lá na unidade de saúde. Então, às vezes, é bom a gente até falar para quem está nos ouvindo, porque você que acabou de fazer seu cadastro único, se você não for atualizar, se não for fazer a sua pesagem, levar o seu filho na unidade de saúde e manter atualizado, você acaba tendo suspenso os seus benefícios. Então, é uma questão muito importante da gente falar, até a educação mesmo, a própria educação, a pessoa precisa ter o seu filho na rede de ensino com a frequência em dia. Então, assistência, saúde e educação andam ladeadas. Tá certo, foi dado o recado aí, viu? E hoje, Daniele, como é que você enxerga os principais desafios da assistência social, né? A gente está falando de um quesito de pessoas que estão em vulnerabilidade social, por N motivos, né? Hoje a gente está trabalhando dentro de um aspecto de pessoas que fazem uso abusivo de substâncias, né? E aí, dentro da minha realidade do CAPS, hoje a gente tem um desafio muito grande e hoje a gente vê a assistência como um potente parceiro. E assim, como é que você vê hoje um principal desafio dentro da sua realidade ali de serviço, da realidade das equipes que vêm trabalhando, das abordagens, CEAs, enfim, como é que você vê isso? Hoje a gente teve um grande aumento, né, das pessoas em situação de rua, João, pelo fato do uso dessas substâncias. Então, assim, é difícil até você distinguir ali quem são as pessoas em situação de rua, quem são os usuários dessa substância. Então, a gente precisa ter a saúde do lado para a gente tratar junto. A gente faz ações em Cariacica, por exemplo,
na rua e faz com o serviço de abordagem de rua, que está na assistência, mas faz com o consultório na rua também, que está na saúde. Então, porque a gente precisa saber ali qual é o perfil. Então, hoje, eu vejo como um grande dificultador a gente conhecer esse perfil ali. Quem é a pessoa em situação de rua, que às vezes está ali na rua porque perdeu uma família, por conta de situações financeiras, e quem é um usuário de substâncias e precisa de um acompanhamento de saúde. Então, hoje a gente tem essa dificuldade, mas com essa parceria integrada aí da rede, a gente consegue avançar analisando perfil por perfil e encaminhando para o serviço adequado, que, por exemplo, a Rede Abraço é um grande parceiro, né? Sim. A gente consegue fazer esse encaminhamento hoje de muitos usuários para a Rede Abraço, para fazer esse acompanhamento, porque hoje é referência, inclusive, Sim. no atendimento a essas pessoas. Você deu até um dado importante, Daniele, porque a gente recebeu aqui no programa anterior a questão de pesquisa sobre pessoas pop-rua, né? Pessoas que estão em situação de rua a nível Brasil, não foi a nível Estado do Espírito Santo, Sim. nem a nível região metropolitana, vamos dizer Sim. assim, mas foi a nível nacional. Então, um pesquisador que veio aqui, ele trouxe uma realidade de São Paulo, que eu acho que hoje no país é um dos que mais sofrem por essa questão, né? Então, são mais de 30 mil pessoas que se encontram hoje dentro dessa situação. E ele trouxe um dado importante sobre a questão da pandemia. Então, pós-pandemia, muitas pessoas passaram a estar em situação de rua, inclusive até em famílias. Sim. Então, famílias irem para essa situação. Então, assim, hoje a realidade de Cariacica, você tem visto essa realidade hoje dentro do seu trabalho? Sim. O pós-pandemia, existe um antes e depois, não tem como. Isso em todos os municípios, João. A gente que está sempre reunido com os secretários de assistências, uma vez por mês a gente se reúne e a gente vê que é geral isso, não é só em Cariacica. Houve um aumento realmente desse número e a gente tem tratado, né? A gente tem aumentado as nossas equipes, a gente tem aumentado os nossos serviços para a gente conseguir atender essas pessoas. E assim, eu faço até um apelo às pessoas que estão nos assistindo sobre o cuidado que a gente precisa ter com essas pessoas, de tratar com dignidade, de olhar com amor, de olhar com empatia, porque você não sabe a história daquele indivíduo, por que ele está ali. A maioria não escolheu estar ali, né? Então, hoje a gente tem muitas pessoas no pós-pandemia por questões financeiras que ainda não conseguiram se restabelecer. Então, alguns estão por situações de uso de substâncias e alguns estão hoje por situação financeira, porque não conseguiu se restabelecer. Muitos empresários perderam tudo. Então, hoje a gente precisa olhar com empatia as pessoas que estão em casa, esse cuidado, porque a gente tem visto muita gente passando por cima, muita gente desdenhando, mas olhar para o outro com carinho e humanidade é necessário. É até uma prática e uma rotina do CAPS, a gente conversar muito sobre essa questão, a questão da assistência, né, com a saúde. Existe hoje um instrumento que muitas pessoas até vendem como a resolução do problema. O que é vamos dizer assim, um instrumento para auxílio e ajuda muito, que é a questão da internação, né? As internações, hoje têm 3 modalidades: a internação compulsória, que é feita judicialmente, tem as internações involuntárias, as internações voluntárias, que é feita também através dos CAPs. A Rede Abraço também tem a metodologia deles quanto à questão de internação. E é sempre essa uma temática importante quando a gente traz de um paciente a ser internado, né? Quando um CAPS ele leva um equipamento de saúde que leva a uma pessoa a ser internada, ali um entendimento multidisciplinar daquela situação, né? Então a pessoa avalia ali a real necessidade, né? Porque a internação hoje, quando você coloca em risco a si mesmo ou a outros, a terceiros, hoje você está apto a ser internado, vamos dizer assim, né? Através da consulta médica, com laudo do psiquiatra de preferência. E aí sempre um dilema que a gente tem, e a gente tem uma parceria muito forte da questão da assistência social até para nos orientar, que é o pós-internação, né? O antes da internação, até essa vaga sair, o durante a internação, como é que a gente vai trabalhar esses vínculos familiares. E principalmente na questão do pós, esse paciente está em situação de rua, esse paciente vai voltar para a rua depois da internação. Então a gente passa por uma questão seguinte:
é um alto custo uma internação hoje, né? Para você internar hoje, o custo é muito alto para o Estado. E aí você vai fazer um investimento ali na saúde, uma desintoxicação, e aí você vai pegar aquele indivíduo, você vai estar colocando ele aonde? Né? A moradia, a alimentação, a questão do acesso ao emprego, o acesso à renda, não sei, a questão do aluguel social, enfim, são N possibilidades que traz para nós uma responsabilidade e, acima de tudo, de um cuidado. Então, assim, eu queria até entender como é que você enxerga esse contexto. Eu enxergo com bastante preocupação, porque eu vivencio isso. O que acontece? A maioria das pessoas, a maioria das famílias hoje não querem receber de volta Sim. os seus familiares, desacreditam que eles mudaram. Sim. Então, hoje, as famílias estão perdendo o sentimento de obrigação de estar com eles para colocar a responsabilidade no município. Então, a responsabilidade, lógico, é nossa, se não houver familiar, se houver dificuldade na família, mas é necessário que as famílias que as famílias tenham esse sentimento de reintegração. Sim. De trazer de volta esse indivíduo para o convívio familiar, que isso restabelece tudo, né? A gente Sim. sabe que a família é a base de tudo e restabelece. Mas a assistência a gente tem através dos benefícios, né? O cadastro único, que é a porta de entrada ali para os benefícios. O cadastro geral é a ponte dos benefícios, né? Que a gente faz parceria com as comunidades terapêuticas, João. Sempre tem equipes nossas indo a essas comunidades para atualizar o cadastro, para fazer novos trabalho, cadastros. né? Por quê? Porque amanhã sai dali, realmente precisa se reerguer, precisa de um benefício. Então, hoje, a gente tem o cadastro único e o Bolsa Família, né? Que hoje é o maior benefício que tem do governo federal, o Bolsa Família, que pode possibilitar a esse indivíduo ter uma renda mínima ali de subsistência para começar ou voltar para a sua vida, né? Sim. Também o incentivo ao mercado de trabalho. Eu acho que isso é um fator muito importante. Hoje, dentro das oficinas que a gente apresenta lá, tem a oficina de geração de renda. Eu acho que é uma oficina muito importante que trabalha essa questão, né? Do fazer ali, do trabalhar. Acho que isso é uma coisa importante. E eu vejo que o município tem atuado muito forte nesse sentido, né? De gerar essa dignidade, essa questão do emprego, do trabalho, do pertencimento, né? Eu acho que isso é um fator importante para voltar esse indivíduo, né? De volta a ressocializar, vamos dizer assim, né? Isso é trazer dignidade de volta, Exato. né? A gente tem um programa no município, João, chamado Mobiliza Cariaci, que é um programa nosso, da nossa gestão. Fica dentro de cada CRAS, através de uma coordenação e de uma assessoria. Esse programa trabalha isso. Pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que acessam o CRAS, logo identificado que está desempregado, é encaminhado para o Mobiliza. Ali a gente faz oficinas de primeiro emprego, oficina de como se portar numa primeira entrevista, de como fazer o currículo. E também a gente faz essas ações nas comunidades terapêuticas, levando a eles oportunidades através da agência do trabalhador, oportunidade de emprego, porque às vezes tem muita gente lá que já tem profissão. Muitas pessoas que já têm profissão, que ali a gente consegue... E saberes, né, também. Sim, desenvolve empreendedorismo, né? Então a gente consegue, através disso, desse programa que a gente tem, que é nosso, da nossa gestão, encaminhar essas pessoas ao mercado de trabalho. Excelente iniciativa. Parabéns. Uma pergunta que a gente tinha separado seria também a questão de como a assistência social atua com essa população em situação de rua. Eu acho que a gente, dentro de um contexto que a gente passou aqui, eu acho que a gente falou bem. Não sei se teria algo além para acrescentar, mas eu acho que a gente conseguiu contextualizar bem, a gente conseguiu também falar um pouquinho da questão das redes, né? Conseguiu falar um pouquinho da questão do CRAS relacionado ao território. Né? Eu acho que isso é muito importante ali,
dentro daquele território ali, o que a gente pode trabalhar com aquele indivíduo, né? Seja através do esporte, do lazer, da cultura, através de uma igreja, através de algo que a pessoa se identifique. Né? Eu acho que isso é um contexto importante. E uma outra pergunta que a gente tinha separado é como é que a gente pode ter o CAD único e qual seria a forma de se incluir nesse programa. Então, a pessoa pode acessar o CRAS para fazer a inscrição do cadastro único, tem que ter uma renda de metade do salário mínimo por pessoa na casa, que hoje é R$ 706, né? Então, tem até R$ 706 de renda per capita, vai, se inscreve, mas é o governo federal que define se a pessoa tem direito ou não aos benefícios. Então, passa por uma análise, passa né? por uma análise. Sistema. Não é o município que faz a análise. Determina o município isso. faz o cadastro. É importante tá passando hoje para as pessoas que estão nos assistindo, Daniela, porque muitas das vezes não tem essa visão. Né? Eu, particularmente, estou sabendo disso agora. Sim. Então, assim, eu sempre brinco com os colegas, né? Muitas das vezes a gente fala algumas siglas, alguns fluxos de trabalho e que as pessoas não entendem. Né? Então, quando a gente está falando hoje de um contexto para a população, levar informação para a população, é válido trazer essas questões, né? Sim. É muito importante que as pessoas vão ao CRAS e falam, poxa, o assistente social não concedeu meu benefício, não conseguiu o Bolsa Família. Não, quem quer que está fazendo isso comigo? Né? Não é o governo federal, então a pessoa tem que ir, tem que levar os documentos, é importante a gente falar, atualizado, né? Os documentos originais de todos os integrantes da família, para que ali ele possa ser entrevistado. Os documentos pessoais, o comprovante de renda, comprovante de renda, de moradia e os documentos pessoais de cada um. Se tem 8 integrantes, tem que levar de todos os 8 integrantes que moram naquela casa. Então, ali ele faz aquela entrevista essa questão, de todo mundo. Faz aquela entrevista, aguarda um período. Teve direito ao Bolsa Família? Teve direito. Ali ele pode também ter direito a outros benefícios estaduais, né? Ou municipais. Cartão Reconstrução é um exemplo. Houve uma chuva, houve uma enchente, o governo do estado liberou o cartão Reconstrução, precisa de estar cadastrado no cadastro único. Então, é uma base de dados ali que o governo federal tem, que define se a pessoa vai ter direito aos benefícios ou não. Pois é importante deixar claro essa questão da assistência, esse apoio à assistência. Não só as questões que nós estamos hoje abordando, né, que são pessoas em uso prejudicial de substâncias, mas eu acho que também para os familiares e também para qualquer pessoa que hoje está nos assistindo, que precisa, né, muitas das vezes está ouvindo a nossa entrevista falando, poxa, eu acho que talvez eu preciso de atualizar o CAD único, de procurar o CRAS ali, enfim. E, João, confunde-se muito o assistencialismo com a assistência social. Isso né? É importante Depois ressaltar. da Constituição Federal, é uma obrigação, é uma política pública que a gente faz. A gente não faz caridade. É um direito que as pessoas têm, uma obrigação nossa, do poder público, de levar até elas o que elas precisam, o direito delas. Então, ali a gente não está sendo bonzinho em conceder uma cesta básica, é obrigação nossa se ela tem direito. Não está sendo bonzinho em conceder o Bolsa Família, fazer a inscrição dela, porque é um direito dela. Então, precisou, está em situação de vulnerabilidade, recorra a um CRAS da sua região, em qualquer lugar que você esteja, CRAS da sua referência, né, referência do seu bairro, para que você possa ter acesso a tudo isso. Tem serviços de convivência, oficinas, às vezes tem idosos em casa, às vezes o filho está em tratamento numa comunidade terapêutica, o idoso está abandonado em casa, vai no CRAS, tem um serviço de convivência, oficina de música, oficina de artes. Então, o CRAS, às vezes, é desconhecido, mas tem muita coisa, muitos serviços que podem proporcionar até sair da solidão. Muitos idosos em casa em solidão, através do serviço. Pode estar fazendo uso de substâncias, né? Pode também estar fazendo uso. E ali... Muitos casos chegam para nós com essa situação. Sim, e através ali do convívio, né, entre pessoas, consegue se ressocializar. Então, é importante as pessoas conhecerem os nossos serviços. Interessante. Daniela, eu queria saber, eu não sei se você mencionou
Se já sim, desculpa, mas a questão do BPC. Hoje é uma dúvida que, na rotina do serviço, eu acho que também muitas pessoas que estão nos assistindo podem ter essa dúvida, pode gerar essa dúvida. Você teria como explicar para a gente como é que funciona a questão do benefício? Então, o benefício de prestação continuada é para maiores de 65 anos, idosos maiores de 65 anos e também para pessoas com algum tipo de deficiência. A porta de entrada também é o CRAS, mas quem faz a análise é o INSS. Então, certo. Assim, às vezes é aquela mesma situação, João, vai e pensa que a gente que vai conceder o benefício, mas não, a gente que faz essa análise. Então, maior de 65 anos de idade, idoso, não é maior de 60, é maior de 65. Então, vai fazer a inscrição para ver se tem direito ao benefício, assim como as pessoas com algum tipo de deficiência, com mais de 2 anos de deficiência. Exato. Muito bom. Nossa entrevista, Daniele, vem chegando ao fim, infelizmente, mas eu acho que deixou bem esclarecido a questão da assistência hoje, nessa questão do fortalecimento dos vínculos, na questão das redes, na questão do território, na questão dos benefícios. Eu acho muito importante deixar aqui ressaltado, né, como é que a assistência vem trabalhando, né, os equipamentos, hoje o acolhimento que a assistência vem fazendo. E, bom, eu acho que, na minha opinião, o recado foi dado para a população. É um eixo muito importante na qual nós estamos trazendo e abordando esse tema. E a questão da assistência tem sido um grande parceiro do nosso trabalho e creio que do trabalho de todos que estão atuando dentro dessa frente. E aí, para finalizar, a gente sempre solicita, Daniele, ao nosso convidado deixar um momento final. Uma frase, alguma orientação, algum texto de reflexão que você gostaria de deixar hoje para o nosso público. Eu peço que você fique à vontade, deixe o seu recado, a casa é sua. João, meu recado, como eu já falei aqui um pouco, é sobre ter empatia, sobre ter um olhar especial ao próximo. Hoje a gente está falando de pessoas aqui que, por algum motivo na vida que a gente desconhece, entraram nessa vida, estão fazendo o uso de substâncias e precisam de ajuda. E o município, o estado, o governo federal está aí para apoiar, mas você em casa também pode ter o seu olhar de empatia a essas pessoas, tratando elas com carinho, com amor, estendendo a mão ao próximo. A gente pode olhar um ao outro com empatia e fazer da sociedade um mundo melhor. Então, não espere só do poder público essa entrega. Seja você também um parceiro, seja você também um agente que pode contribuir com a mudança de vida dessas pessoas. Porque a gente está fazendo nossa parte enquanto município, o Estado está fazendo a parte deles, o governo, o poder público, o governo federal fazendo com os benefícios, com os recursos, e você também pense hoje qual a sua missão, o que você tem feito para essas pessoas que tanto precisam. E é isso aí, o recado está dado. Daniele, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por essa contextualização que você deixou aqui hoje para nós. Seja sempre muito bem-vinda a esse programa e eu desejo sucesso na condução do seu trabalho, do seu serviço à frente lá da Secretaria de Assistência. Obrigada, João. Eu aproveito para trazer um abraço ao nosso prefeito Euclério Sampaio, dizer que Cariacica também está com as portas abertas, precisando a gente estar à disposição, Prefeitura de Cariacica, e vamos trabalhar juntos, né? CAPES, assistência, saúde, para uma sociedade melhor. Perfeito, muito obrigado. E a você que nos assiste, ficamos por aqui. Quem ainda não seguiu Mente Cuidada, por favor, siga, compartilha, curta, comenta. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao podcast de saúde mental Mente Cuidada. Muito obrigado.